Buongiorno, pessoal. Estamos aqui novamente dentro do nosso meio de transporte predileto na Europa. Estamos indo em direção a Imola. Saímos de Bolonha, a cidade onde nós moramos, e estamos indo até essa cidade que fica aproximadamente 20 minutos de Bolonha. Faz parte da região metropolitana também. Vamos visitar o autódromo de Imola. Hoje é um dia muito especial, dia 1º de maio, uma data muito importante para os trabalhadores mundo afora e uma data também que nenhum brasileiro esquece, pois é o dia da passagem de Ayrton Senna. Para chegar a Imola é muito fácil. Existem trens regionais que demoram 20 minutinhos e a passagem custa menos de 4 euros, então é muito prático. Saindo da estação é possível chegar até o autódromo através de transporte público. Essa não é a primeira vez que nós vamos lá, mas também não é muito longe para ir a pé. Mais ou menos uns 30 minutos de caminhada. A cidade totalmente plana. E você corta o centro histórico. Exato. Para quem ainda não conhece o nosso canal, não está muito habituado, nós só utilizamos o transporte público ou andamos a pé. Isso é uma coisa bem comum pra gente e a gente gosta. Por isso que o nosso canal se chama Andiamo. Já entrando no centro histórico, nós nos deparamos com vias de acesso restrito aos carros. Então, para nós que somos pedestres, é um presente quando nós visitamos cidades assim. E aqui em Imola não é diferente. A cidade é muito tranquila. São aproximadamente 67 mil habitantes. E hoje, como é feriado, 1º de maio, então tá mais tranquila ainda. A cidade de Imola é bem pequenininha, então aqui nós já saímos do centro histórico. Mas o bairro aqui ao redor é muito gostoso. São ruas bem arborizadas. Chegamos aqui no autódromo e a gente pode usufruir de toda essa área do paddock, visitar alguns boxes, né? E esse aqui, eles fizeram uma exposição com algumas pinturas e também algumas publicações sobre o Ayrton Senna e também outros ídolos do esporte. Então aqui estamos propriamente dentro do autódromo de Imola, na pista. Hoje, 1º de maio, um dia muito importante pelo mundo, né? Dia do trabalho. Mas também é um dia que os brasileiros e fãs do esporte da Fórmula 1 se recordam como um dia fatídico, já que foi o dia da passagem de Ayrton Senna. Também vale lembrar que no dia anterior, aqui mesmo em Imola, também faleceu o piloto austríaco Roland Ratzenberger. E esse dia aqui em Imola é um dia de memória, mas é um dia que todo mundo não quer que seja triste. A memória tem que se manter viva, né? Eles deixam aqui, por mais que estejamos na Itália, não seja um italiano que sofreu um acidente aqui, foi um brasileiro, mas eles consideram como se fosse um italiano. O fato mais importante não foi o acidente, e sim toda a trajetória do Ayrton Senna. O que ocorre aqui é uma programação bem extensa, há um desfile de automóveis, exibições de alguns carros que o Ayrton Senna utilizou durante a sua carreira. É lógico que nós não chegamos aqui nas primeiras horas da manhã, não dá pra gente cobrir o evento, né? Outro fato bem significativo é que exatamente às 14 horas e 17 minutos ocorre uma missa em homenagem ao Ayrton Senna e também ao Roland Ratzenberger, ali na Curva Tamburello, ex-Curva Tamburello, né? Porque o traçado da pista já foi alterado, mas tem essa lembrança que é muito significativa. Um fato muito importante também para esse dia 1º de maio é que a pista é aberta ao público. Então, crianças, famílias podem vir aqui caminhar, como nós estamos fazendo, ou vir também de bicicleta,
que deve ser muito interessante também, não é, Fê? Exato. É que já que nós estamos na pista, nós vemos todas as ranhuras, né, as marcas que os pneus deixam nas curvas quando eles freiam e tal. É bem impressionante. Eu não conheço o autódromo de Interlagos, assim, a pista, né? Eu já fui, mas fiquei longe. Todinha marcada também. É marcada também, né? Agora há pouco houve uma missa em memória de Ayrton Senna, em Rolando de Ratzenberger. O traçado da pista foi alterado, como nós dissemos, mas o ponto exatamente do impacto de sua Williams está ali, no mesmo local. Vocês imaginem que já fazem 25 anos da passagem de Ayrton Senna. Nós já estivemos aqui logo no primeiro ano que nós mudamos aqui para a região de Bolonha, né, para Bolonha. A gente não esperava que houvesse essa recepção com Ayrton Senna, nem era uma data cheia, né, como 25 anos. E a maneira como eles falam do Ayrton Senna, não apenas na sua carreira, é algo muito bonito. E é uma coisa muito forte do italiano de relembrar, de viver os momentos do passado e colocá-los no dia a dia. E como isso é importante, né? E aqui eles mostram muito bem, com todo esse carinho pelo piloto brasileiro. Como vocês podem ver, é um dia de paz, um dia de comunhão com todo esse momento e com esse belo local, que não é apenas um autódromo, como nós vamos mostrar para vocês. Entre os organizadores desse evento está Giancarlo Minardi, que foi proprietário de equipe de Fórmula 1 nos anos 80 e 90. Era uma equipe bem conhecida, não era uma equipe muito forte, e que curiosamente o Ayrton Senna nunca correu por ela, mas ele tinha uma grande amizade pela família Minardi. Depois da passagem dele, eles mantêm viva a história de Ayrton Senna. E é muito legal porque a um certo ponto de todo esse evento há um bate-papo com alguma figura que conheceu Ayrton Senna. No ano que nós estivemos nesse bate-papo, havia um fotógrafo ali, Angelo Orsi, um fotógrafo aqui da região de Bolonha, que era muito amigo de Ayrton Senna. Então ele tem registros muito pessoais. O Ayrton Senna contratou ele no início da carreira, quando ele não era ninguém praticamente. Ele chegou pro cara e falou assim, ó, olha, eu preciso mandar fotos lá pro Brasil sobre o que está acontecendo, e a imprensa lá nem está me cobrindo porque ninguém me conhece, mas eu preciso registrar isso. E o cara falou, tá bom, mas quem é você? Né? Porque ele era praticamente um desconhecido, ele nem havia chegado ainda à Fórmula 1. Ele falou assim, olha, eu tenho um plano na minha carreira, e daqui 2 anos aproximadamente eu vou conquistar o meu primeiro título mundial. Então ele foi planejando a carreira dele, a coisa foi acontecendo. O Ângelo, esse fotógrafo, ficava assim, estupefato, né? Caramba, o cara falou e disse e fez mesmo. E eles desenvolveram uma amizade muito grande, e ele fez registros incríveis do Ayrton Senna. Dentro dessa programação que nós falamos para vocês, além do bate-papo, tem um duo de música sinfônica que tocou de manhã, vai tocar também à tarde, um simulador de Fórmula 1 ali para o pessoal sentir como é o clima na pista, uma mostra fotográfica, uma mostra de Lego com os carros que o Ayrton Senna disputou alguns prêmios, acesso ao paddock da pista, ao museu também aqui do autódromo, que é um autódromo muito famoso aqui na Itália. A pista tem aproximadamente 5 quilômetros e é legal porque ela é toda aberta a nós que estamos aqui visitando o autódromo esse dia. Olha só, pessoal, estamos no meio do circuito, como vocês estão vendo, a pista passa logo aqui. Aqui é uma rua normal e aqui dentro tem um parque que nós vamos mostrar para vocês. O nome desse parque é Parque das Águas Minerais. E esse nome se deve ao fato de que em 1800 um senhor, um estudioso daqui da cidade de Imola, pesquisando a região, descobriu que aqui haviam várias nascentes de águas sulfurosas que serviam para tratamentos. Por isso o nome do parque.
antes de mostrarmos a vocês uma homenagem muito significativa ao Ayrton Senna, nós vamos mostrar este visual do Autódromo de Imola. Da última vez que nós viemos, nós percorremos toda a pista e dessa vez nós estamos no parque e tendo uma sensação totalmente diferente. Aqui dentro do parque também nós podemos observar a posição do fatídico acidente. Ali está a curva Tamburello, ex-curva Tamburello. E é um ponto também que nós avistamos esse local terrível. É difícil a gente falar também. É o segundo ano que nós viemos aqui ao Autódromo de Imola nesse dia, 1º de maio, e é sempre muito emocionante. Eu era muito pequena, mas eu lembro, em casa, quando eu acordei, a minha irmã chorava muito. Meus pais não tinham muito hábito de assistir a corridas de Fórmula 1, mas sempre a TV estava ligada, né, na hora do café da manhã. E, enfim, a minha irmã chorou muito e eu senti muito, mas eu fui entender ao longo do tempo quem era Ayrton Senna. E agora nós moramos aqui. A emoção é muito maior, mesmo eu sendo pequena quando ele faleceu, quando houve o acidente, é impossível deixar para lá esse dia e a comoção que os italianos, né, têm por esse ídolo brasileiro. Então acho que a homenagem é fantástica, é o que fica, e é importante nós sempre relembrarmos todo ano, não deixarmos para lá essa história. Então, eu acho que essa homenagem dos italianos é sensacional. Eu lembro bem porque eu tinha 13 anos em 94. E a Marisa, minha tia, sempre assistia as corridas, todas as corridas. Então houve aquele acidente, mas sinceramente ninguém achou que ia acontecer nada, né? Porque às vezes é comum ocorrerem acidentes na Fórmula 1. Mas depois veio aquela notícia terrível e eu lembro como impactou tanto na gente que no outro dia praticamente nós não tivemos aula. A escola estava em luto, não tinha clima para ter aula. As crianças estavam bem chocadas, um banho de água fria em todo mundo. E não sei, foi um negócio que acabou marcando, né, toda uma geração. Acho que quem viveu aquela época é algo que é marcado para sempre. E depois que a gente veio morar aqui, sinceramente nós nos surpreendemos muito com a recepção que tem o Ayrton Senna aqui. Os italianos têm um carinho tão grande por ele que parece até que ele é italiano. Quem não conhece, se descer um alienígena aqui, e eles pensam que o Ayrton Senna era italiano, tamanho carinho que o italiano tem por ele. Então, como a Elisa falou, é fundamental que isso se mantenha, né? Toda essa lembrança, não apenas pela memória do Ayrton Senna, mas pela memória de toda uma geração que acompanhou. Sabe, tá todo mundo aqui respeitando o sentimento do outro, admirando também toda essa homenagem que os italianos fazem ao Ayrton Senna. Então o clima não é pesado e o parque, eu acho que ele também ajuda, porque nós estamos imersos no verde, na natureza, e não poderia ser melhor, não poderia ser mais acolhedor para nós que estamos aqui.